Boa noite, que a paz, a graça, a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, que a paz realmente, que só Jesus pode dar, esteja sobre você. Muitas vezes nós temos tudo na vida, né? Estamos trabalhando, a família vai bem, a situação está bem, mas nós não temos paz, nós temos ansiedade dentro de nós. E o que a palavra de Deus diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresente tudo ao Senhor. Hoje eu tive uma experiência muito bonita, muito gostosa. Eu fui fazer um treino com uma amiga e fomos num lugar muito bonito que tem aqui em Vinhedo, né? Muito preparado, né, para isso, a represa. E nós fomos andar lá uns 40 minutos. E nós tivemos a oportunidade de conversar bastante, né, de falar dos nossos problemas, das nossas preocupações. E depois de andarmos todo esse tempo na natureza linda, estava um dia maravilhoso, nós sentamos num banco, debaixo de uma árvore bem fresquinha, bem gostosa, e nós fomos orar, nós fomos ler a Bíblia. E o Senhor nos deu um salmo, né, dizendo que é Ele quem chama, Ele que chamou Davi para ser rei, Ele que preparou Davi. E da mesma forma que Davi, ungido de Deus, um homem separado para ser rei, para ser usado nas mãos do Senhor, ele também passou por situações muito difíceis. Ele tinha a inveja, né, os ciúmes do rei Saul contra a vida dele. Ele tinha muitas vezes que se esconder nas cavernas, em buracos, para não ser morto. Ele teve uma vida muito agitada com relação a isso, porque ele era usado por Deus, ele era preparado, ungido, e isso levantava suspeita de inveja em Saul. Muitas vezes as pessoas têm inveja de nós, têm inveja de você que está me ouvindo. Não por aquilo que você tem, eu creio que na maioria das vezes não é por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Você entende isso que eu estou dizendo? Davi ali, ele era alvo da inveja de Saul, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era em Deus. Ele era chamado por Deus, ele foi capacitado, ele foi ungido. Ele tinha sabedoria. Um menino tão novo como aquele, né, 16 anos a Bíblia diz, quando ele chegou naquela guerra, aonde estavam os filisteus, né, sendo ali, atacando, né, o povo de Deus, usando aquele gigante filisteu, e ninguém tinha saída para aquilo, cada um corria para um lado, corria para o outro, ninguém resolvia, inclusive os irmãos de Davi estavam naquela guerra. E Davi foi lá apenas como o primeiro delivery do mundo. Davi foi lá levar o quê? Queijos, comidas que o pai havia mandado. Leva Davi lá na guerra, para os seus irmãos que estão lá batalhando. E Davi soube, debaixo da orientação do pai, ele foi levar aqueles alimentos. E chegando lá, como ele era, né, um homem, um menino ainda de Deus, um menino cheio de sabedoria. Ele olhou toda aquela situação e falou, mas como assim? Vocês vão deixar esse gigante incircunciso ficar ameaçando vocês, o povo de Deus? Deixa comigo, eu vou lá resolver. O irmão dele falou, como assim, Davi? Você está ficando maluco, você é uma criança, você não sabe nada, você só sabe cuidar de ovelhas no pasto. Mas aquele irmão estava menosprezando o Deus que habitava dentro de Davi. E Davi decidido, porque quem tem a unção, quem tem a sabedoria de Deus, ele tem direção. Ele sabe o que ele deve fazer, ele sabe o que ele não deve fazer. E Davi, sob a direção de Deus na sua vida, ele falou, não, eu vou enfrentá-lo. E aí conta a história que ele pegou algumas pedrinhas de rio, pegou o alforje, né, que é um estilingue, né, que criança lá brincava com isso. Hoje as crianças hoje nem conhecem, né, o que é isso. E ele colocou aquelas pedras no estilingue e no que ele puxou,
aquele gigante olhou para ele e falou: eu vou te matar e eu vou tirar a sua cabeça. E aí Davi levou, né, aquela arma, pequena arma, uma arma que era usada, né, de maneira para distração muitas vezes, ou até para caçar. Davi atirou usando ali aquela funda e a pedra foi direcionada por Deus bem na fronte daquele gigante. E aquele homem caiu na terra e foi morto. Davi foi lá, tirou a espada dele e terminou ali. Nós vemos que quando Deus prepara uma pessoa, quando Deus chama alguém, não importa a idade, não importa a classe social, não importa a cor, não importa o país, Deus chama e capacita. E ali nós vimos essa linda história, né, que Davi sofreu depois muitas ameaças por aquilo que Deus era na vida dele. Mas ele nunca foi desprezado por Deus. O Senhor sempre cuidando de Davi. E é isso que eu queria passar para você nessa noite. E saiba que o Senhor está cuidando de você. Entregue a sua vida, não fique ansioso, não fique preocupado. Entregue aos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.